Quando a gente pensa na tragédia da Apollo 1, é fácil ver só o acidente, mas a história é muito mais profunda. Aquele momento foi, na verdade, um divisor de águas, um verdadeiro batismo de fogo que obrigou a NASA a encarar seus piores erros para só assim conseguir chegar à Lua. Olha, essa citação era uma das favoritas dos chefes do programa Apollo, e ela resume perfeitamente a história que a gente vai desvendar aqui. Uma história sobre ousadia, sobre sacrifício e sobre buscar a glória, mesmo sabendo que o fracasso pode ser terrível. Então, o nosso roteiro aqui vai seguir 5 atos. A gente começa com a pressão absurda para chegar na Lua, depois vamos dissecar as falhas que criaram a tempestade perfeita, reviver o minuto fatal, entender o que a investigação descobriu e, por fim, ver como das cinzas nasceu o sucesso do programa Apollo. Para a gente entender o que aconteceu, primeiro precisa voltar no tempo, para o auge da Guerra Fria. O presidente Kennedy tinha prometido um homem na Lua até o fim da década. Então imagina só a pressão em cima da NASA. Isso criou o que eles chamavam de febre do lançamento, uma pressa que, infelizmente, acabou cobrando um preço muito alto. Pular da Gemini para Apollo foi um salto gigantesco, sabe? A complexidade era outra, e essa espaçonave específica, a CM-012, era tão cheia de problemas que os próprios astronautas a apelidaram de Limão. Mesmo assim, com a tal febre do lançamento, a ordem era seguir o cronograma, muitas vezes passando por cima de problemas de engenharia que precisavam de mais atenção. E a tripulação não era qualquer uma, não. A gente está falando de Gus Grissom, um dos astronautas originais do projeto Mercury, Ed White, um herói nacional, e Roger Chaffee, um novato super promissor. Eles não eram só pilotos, eram engenheiros de teste de altíssimo nível, e eles sabiam e temiam as falhas da nave que iam comandar. Essa imagem aqui, ela chega a arrepiar. Parece uma piada, né? Mas acabou se tornando uma premonição assustadora. Ela mostra o tamanho da preocupação que eles tinham com a segurança. Era um alerta, usando o humor para expressar um medo que era muito, muito real. Essa frase do Grissom, dita durante o próprio teste, bota um rosto humano nos problemas técnicos. Dá para sentir a frustração na voz dele. A comunicação era tão ruim que o teste foi parado várias vezes. Era mais um sinal claro de que a nave simplesmente não estava pronta. Agora, vamos entrar nos detalhes técnicos que transformaram aquela cápsula numa verdadeira bomba relógio. Não foi uma coisa só, foi uma combinação terrível de falhas de projeto. Esse aqui talvez seja o erro mais grave de todos. Dá uma olhada na tabela. No teste, a cabine estava cheia com oxigênio 100% puro e com uma pressão de 16,7 psi, maior que a pressão normal aqui no nível do mar. Nesse ambiente, qualquer coisinha que queima devagar se torna explosiva. A própria investigação depois concluiu que aquilo era extremamente perigoso. E esse número? 900 quilos. Essa era a força que mantinha a escotilha da cápsula fechada. Ela abria para dentro. Com a pressão lá dentro maior que a de fora, era quase 1 tonelada de força segurando a porta. Quando o fogo começou e a pressão aumentou ainda mais, a fuga se tornou fisicamente impossível. Era uma armadilha. Então, a gente tinha uma combinação letal. O oxigênio puro era o ambiente perfeito para o fogo. O velcro e o nylon espalhados por tudo serviram de combustível. E uma fiação cheia de problemas foi a provável fonte da faísca. Para piorar tudo, o teste foi classificado como não perigoso, um erro burocrático que tirou de cena a única chance de ajuda, as equipes de emergência. Agora a gente vai seguir a cronologia dos eventos daquele 27 de janeiro de 1967. O que aconteceu foi terrivelmente rápido, transformando o que era para ser um teste de rotina num inferno em menos de 30 segundos. Tudo começa às 23 horas, 30 minutos e 55 segundos, com um pico de voltagem. 11 segundos depois vem o primeiro aviso do chafé: temos fogo na cabine. Acredite, apenas 13 segundos depois desse alerta, a pressão lá dentro ficou tão forte que rompeu o casco da nave. E 3 segundos depois disso, silêncio total. Tudo acabou em menos de meio minuto. Essa foi a última e desesperada transmissão, provavelmente do Ed White, que morreu tentando abrir as travas daquela escotilha impossível. Depois disso, só se ouviu um grito de dor, antes de todas as comunicações serem cortadas para sempre. Depois da tragédia, claro, a NASA caiu sob um escrutínio gigantesco. A investigação que veio a seguir, feita pelo Conselho de Revisão Apollo 204, foi um processo doloroso, mas, felizmente, brutalmente honesto. Esse documento aqui não poupou ninguém.
Ele escancarou falhas sistêmicas não só no projeto da nave, mas na cultura de gerenciamento e no controle de qualidade da NASA e da sua principal parceira na época, a North American Aviation. O interessante é que a NASA escolheu investigar a si mesma, claro, com a supervisão do Congresso. E a franqueza desse conselho foi surpreendente, e no fim das contas, foi o que salvou o programa Apollo de ser cancelado. As conclusões foram diretas. O incêndio não foi um acidente aleatório. Foi o resultado lógico de uma cultura que se acostumou com gambiarras, de um projeto com falhas básicas e de uma gestão que colocou o cronograma à frente da segurança. A tragédia forçou uma pausa de quase 2 anos no programa. E foi justamente nessa pausa que a Apollo foi completamente refeita, transformando a dor e o luto em lições que tornaram as missões futuras não só possíveis, mas muito mais seguras. As mudanças foram gigantescas. Eles criaram uma nova versão da nave, a Bloco 2, a escotilha foi redesenhada para abrir para fora em menos de 5 segundos, a atmosfera na plataforma de lançamento virou uma mistura segura de oxigênio e nitrogênio, todo o material inflamável foi arrancado e substituído, e a fiação foi totalmente blindada. A Apollo renasceu das cinzas. E o legado dessas mudanças foi testado na prática anos depois. O exemplo mais claro é a sobrevivência da tripulação da Apollo 13. Naquela missão, a umidade dentro da cabine congelada teria causado curtos-circuitos fatais na fiação antiga. O revestimento novo, colocado por causa do incêndio da Apollo 1, literalmente salvou a vida deles. Mas talvez a mudança mais importante não tenha sido no hardware, foi na mentalidade. O desastre ensinou a NASA da forma mais dura possível que no espaço não existem atalhos para a segurança. Esse novo foco em segurança e redundância se tornou a base que permitiu que a Apollo 11 pousasse na Lua só 2 anos e meio depois. E isso nos deixa com uma pergunta difícil de responder. O sacrifício de Grissom, White e Chaffee foi o preço que se pagou por ousar coisas grandiosas? Não tem uma resposta fácil, mas o legado deles é inegável. Eles nunca chegaram à Lua, mas o sacrifício deles garantiu que todos os que vieram depois pudessem voltar para casa em segurança. Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo.